pequeno pensamento tem exatamente a ver com o cântico que cantámos agora mesmo, que é o cântico, não, o anúncio. Portanto, foram avisados antecipadamente e este pensamento tem exatamente a ver com isso. Diz assim: certo dia, um homem, vamos chamar-lhe Sebastião, entrou na agência bancária onde tinha a conta com fogo nos olhos. Exigiu ver o gerente, empurrando os que estavam no caminho até ele. Entrou derrapante no gabinete, fechando a porta com estrondo. Por que é que não me avisaram desta dívida? Vociferou o Sebastião, sem reparar na expressão calma e serena de quem estava do outro lado da secretária. O senhor foi avisado, respondeu o gerente calmamente. Muitas vezes até, deixe-me dizer-lhe. Mas nem sabe a alegria que eu sinto em finalmente tê-lo aqui para acertar as contas. Surpreso, o tom do Sebastião agora era outro. Mas como é que eu vou pagar uma dívida destas? Perguntou ele. O senhor não pode. Nenhum dos outros, disse o gerente. Quer dizer que há outros com esta dívida? Perguntou o Sebastião. Toda a gente tem essa dívida, respondeu o gerente. Surpreso, o Sebastião perguntou. Então, mas toda a gente tem esta dívida e ninguém pode pagar, como é que esta agência e o banco podem sobreviver? Porque alguém pagou essa dívida, mas apenas para os que querem o perdão. Nos avisos que recebeu, isso também foi claramente explicado, disse-lhe o gerente. Cada vez mais perplexo, perguntou Sebastião. Então, porque simplesmente não perdoam a dívida? O gerente explicou-lhe então. Como é que podemos perdoar uma dívida quando as pessoas nem sequer admitem que a têm? Alguns continuam a fazer esforços em vão para a pagar, sem lerem nos nossos avisos a forma como a podem ter paga. Outros simplesmente ignoram a dívida. Ao perceber que a sua dívida estava perdoada, a ansiedade e a inquietação de Sebastião começaram a ruir, dando lugar a uma profunda alegria. À semelhança da agência desta ilustração, é uma das funções da Igreja continuar a enviar os avisos acerca da dívida de cada um e ter as portas abertas para receber aqueles que querem receber o perdão da dívida. Só Deus sabe se hoje não é o dia em que está aqui alguém que já recebeu os avisos e continua sem querer receber o perdão da dívida. Lucas 7, 41 e 42, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros, o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoa-lhes a ambos. Deus nos abençoe. Vamos então dar início ao nosso estudo da Epístola aos Filipenses, capítulo 1, e vamos ler desde os versículos 12 até ao 26. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne der fruto da minha obra, não sei, então, o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Amém. Na semana passada nós queríamos dar continuidade ao nosso estudo na Carta aos Filipenses, neste capítulo 1, a partir do versículo 19, e de facto assim vamos fazer, mas antes, porém, quero começar por dizer que na semana passada no estudo eu fiz uma referência, se bem me lembro, depois é que eu comecei a pensar e lembrei-me, se calhar vocês não repararam nisso, mas fiz uma referência errada
a uma passagem que eu disse que estaria na carta a Timóteo, se não estou em erro, mas que de facto estava na carta aos Gálatas. Refiro-me concretamente a quando estávamos a falar sobre a verdade do Evangelho, quando eu disse que, quando eu falei dos judaizantes que pregavam um falso Evangelho, isso está na carta aos Gálatas, no capítulo 1, não está na carta a Timóteo. Eu fiz essa referência, disse que era na carta a Timóteo, perdão, mas de facto está na carta aos Gálatas. Quero retificar isso, porque alguém pode eventualmente depois querer procurar aquilo que eu disse e não estar lá. Eu também, na semana passada, no estudo bíblico, também me enganei, se vocês se lembram, uma ou duas vezes, mas retifiquei logo, quando também me referi, se não estou em erro, também à carta a Timóteo, depois viemos para a carta aos Gálatas, estava tudo ali na carta aos Gálatas. Retomando o nosso estudo, eu quero ainda, antes de propriamente entrar no versículo 19, eu quero ainda falar sobre uma coisa muito importante, que é sobre a verdade do Evangelho. Nós, portanto, na carta aos Gálatas, se vocês se lembram, nós fizemos referência à verdade do Evangelho no capítulo 2 e versículo 5 da carta aos Gálatas, e no capítulo 2 e versículo 14, Paulo fala ali na defesa do Evangelho, ou na verdade do Evangelho, e eu tive a ocasião de dizer que, na primeira ocorrência, no versículo 5, ele é firme a defender a verdade do Evangelho perante indivíduos que eram descrentes, porque aqueles judaizantes que eu me referi eram descrentes, anunciavam um falso Evangelho. Nós temos muito cristianismo, assim chamado, que são pessoas descrentes, são perdidas, têm uma forma meramente externa de religiosidade, mas elas assentam num falso Evangelho, e para uma pessoa ser salva tem que aceitar o verdadeiro Evangelho, não pode aceitar o falso Evangelho. E Paulo é firme na verdade do Evangelho, nesse capítulo 2, e no versículo 5, na carta aos Gálatas, repito, eu estava na carta aos Filipenses, na carta aos Gálatas, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Cá temos os judaizantes. Ele não cedia, ele estava empenhado em defender a verdade do Evangelho. E depois, no mesmo capítulo, no versículo 14, vocês devem se lembrar disso a semana passada, estou apenas a recordar, para retomarmos o fio à meada, no capítulo 2 e no versículo 14, nós vemos que neste caso, perante crentes, e temos aqui um crente de envergadura, que era Pedro, o apóstolo Pedro, Paulo diz que quando viu, versículo 14, que eles não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, e repreendeu: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Portanto, como nós vemos aqui, a verdade do Evangelho tem que ser defendida. Tem que ser defendida perante o exterior e tem que ser defendida perante o interior. Tem que ser defendida perante descrentes e tem que ser defendida perante crentes. Porque há crentes que têm vacilado em relação à verdade do Evangelho. Há descrentes, são religiosos, falam da Bíblia, falam de Deus, falam de Cristo, mas estão perdidos, e é preciso defender a verdade do Evangelho relativamente a eles, mas também é preciso defender a verdade do Evangelho relativamente àqueles que, sendo crentes, sem dúvida, como Pedro, contudo, para utilizar a linguagem do apóstolo Paulo, não andam bem direitamente. E há que endireitar aquilo que não está direito. Bem, e é sobre isto que eu também quero falar. É de verdade o Evangelho. Vocês vão reparar que tudo o que nos levou aqui foi, na carta aos Filipenses, o apóstolo falar na defesa do Evangelho. Ele fala na defesa do Evangelho. No versículo 7 do capítulo 1. E depois do versículo 16, como nós vimos, ele volta a referir a defesa do Evangelho. E como é que os crentes estavam ao lado dele na defesa do Evangelho. Nós, para defendermos o Evangelho, precisamos conhecer a verdade do Evangelho. E deixai-me dizer uma coisa muito importante. A verdade do Evangelho tem vários aspectos. E nós precisamos os conhecer na totalidade. E um dos aspectos que eu quero referir aqui, que é muito importante, é o facto
do Evangelho de que estamos a falar do Evangelho da graça de Deus, do Evangelho da dispensação da graça de Deus, do Evangelho do mistério, da verdade do mistério. O Evangelho que esteve escondido, que a boa notícia que Deus nunca tinha dado a ninguém, que só resolveu dar quando Paulo se converte e através de Paulo para a frente. O apóstolo Paulo chama o Evangelho o meu Evangelho. A verdade do Evangelho, para ser bem conhecida, passa por aqui. Nós temos que perceber que o Evangelho que estamos a falar, que é o Evangelho da graça de Deus, é o Evangelho de Paulo. Queridos irmãos, não há nenhum crente, nem nunca houve, que ousasse dizer o meu Evangelho. Eu nunca disse que o Evangelho é meu. E se o dissesse, estaria a ter uma ousadia grave. Mas o apóstolo Paulo podia dizer com propriedade que o Evangelho era dele. O Evangelho era o Evangelho de Paulo. E porquê que o Evangelho era o Evangelho de Paulo? Bem, antes de vermos porquê que o Evangelho era o Evangelho de Paulo, já agora, Romanos 2,16, quero que vocês leiam, Romanos 2,16, o apóstolo, quando escreve a carta aos Romanos, diz assim no capítulo 2 e no versículo 16, cito, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Sabem que, no juízo final, as pessoas, quando forem julgadas, serão julgadas de acordo com aquilo que Paulo chama o meu Evangelho? Esta é uma das ocorrências em que Paulo chama o Evangelho o meu Evangelho. Outra passagem que eu quero que vocês vejam encontra-se no capítulo 16 de Romanos, capítulo 16 da Epístola aos Romanos, e no versículo 25, e atenção a esta passagem é muito importante, ele diz assim, ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho. Os crentes têm que estar confirmados naquilo que Paulo chama o meu Evangelho. E depois continua ele e diz assim, e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. E a pregação de Jesus Cristo, diz ele, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. É este o Evangelho de Paulo. O Evangelho de Paulo é este Evangelho, que ele diz que é o meu Evangelho, e que, no fundo, se resume na pregação de Jesus Cristo, diz ele aqui, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Não é pregar Jesus Cristo de qualquer maneira. Há pessoas que pregam Jesus Cristo, mas pregam mal. Há pessoas que pregam Jesus Cristo, mas não pregam de acordo com a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. E nós precisamos de pregar Jesus Cristo em condições, não é de qualquer maneira. Pregar, para vos dar um exemplo. Pregar Jesus Cristo de acordo com a revelação do mistério não é pregar Jesus Cristo e dizer que se tu creres em Jesus Cristo vais ser rico. Ou vais ser curado. Mas os apóstolos, quando pregavam, quando estavam na terra, Pedro e os demais apóstolos, quando pregavam o Evangelho, que pregavam que era o Evangelho do Reino, as pessoas não eram curadas? Eram. Mas com o Evangelho da graça de Deus, a que Paulo chama o meu Evangelho, não há garantia de cura para ninguém. Aliás, o próprio apóstolo é exemplo disso, que estava doente, orou 3 vezes ao Senhor, e o Senhor disse, a minha graça te basta. E ele não foi curado. Assim como os seus colaboradores padeciam de enfermidades. Ele disse, deixei Trófimo doente em Mileto. Ele disse a Timóteo, bebe um pouco de vinho, por causa das suas constantes enfermidades. E, portanto, é muito importante nós termos a noção disto. A terceira passagem que eu quero referir, e que também
Paulo diz que o Evangelho é o meu Evangelho. Segundo a Epístola a Timóteo, no capítulo 2, e versículo 8. É curioso que ele cita na carta aos Romanos, que é uma das primeiras cartas que ele escreve, esta expressão do Evangelho, e depois cita na segunda carta a Timóteo, que é a última carta que ele escreve na vida dele. Ou seja, durante todo o seu ministério, as coisas não se alteraram. Ele diz, o Evangelho é o meu Evangelho. Capítulo 2, e no versículo 8, que diz assim, lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de David, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho. Bem, para nós avançarmos e não perdermos muito tempo, deixar-me dizer o seguinte. Quando a Bíblia diz que Paulo tem um Evangelho que prega, ao qual ele chama o meu Evangelho, e eu disse que não há nenhum crente que alguma vez tivesse dito que o Evangelho é dele, tivesse tido esse arrojo, nem no passado, nem no presente, há algum crente que alguma vez tivesse dito isto, a razão é muito simples. E porquê é que Paulo disse? A razão é muito simples. Porque o Evangelho da graça de Deus, esta pregação de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério, foi-lhe dado a ele. Como é que eu posso pôr as coisas de maneira tal que todos nós possamos compreender este facto? O facto do Evangelho ser chamado Evangelho de Paulo não é novidade na Bíblia. Porque houve uma outra coisa que foi chamada também pelo nome de um homem. E não foi coisa pequena. Sabem o que é que foi? A lei de Moisés. Mas a lei não era de Deus? E nós podemos perguntar, o Evangelho não é o Evangelho de Deus? É. E porquê é que a lei é chamada dezenas ou centenas de vezes na Bíblia? É chamada a lei de Moisés. Porquê? Porque a lei foi dada a Moisés. A lei não foi dada a Arão. A lei não foi dada a Josué. A lei não foi dada a Caleb. A lei não foi dada a nenhum outro homem que não fosse Moisés. A lei de Deus. Foi o Senhor que lhe deu a lei. Diretamente. E porque eu tive o privilégio de ter recebido a lei diretamente do Senhor, é por isso. E outra coisa importante. E os homens terem recebido a lei do Senhor através dele, porque eles conheceram a lei do Senhor através de Moisés. Foi Moisés que lhes levou a lei. Por isso é que a lei é chamada a lei de Moisés. Da mesma forma, o Evangelho foi dado a Paulo pelo Senhor, e ele não aprendeu o Evangelho de homem algum, como lemos na carta aos Gálatas, no capítulo 1. Ele diz, eu não aprendi o Evangelho de homem algum, ao contrário, por exemplo, de Pedro. Pedro aprendeu o Evangelho de um homem. Sabem quem é que falou a Pedro do Evangelho? Foi o irmão dele na carne. Chamava-se André. Mas a Paulo não houve ninguém que lhe falasse do Evangelho. Foi o Senhor diretamente do céu que o interrompeu quando ele ia a caminho de Damasco e o salvou diretamente. Ele não aprendeu o Evangelho de homem algum. Foi o Senhor que lhe deu e depois ele deu o Evangelho aos homens. Nós já fizemos referência, se não estou em erro, na semana passada, no nosso estudo, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, como é que Paulo foi a Jerusalém e foi expor o Evangelho a Pedro, a Tiago e João, porque eles não conheciam. Paulo recebeu o Evangelho da parte do Senhor e Paulo entrega o Evangelho a Pedro, Tiago e João e aos outros homens. Todos nós aprendemos o Evangelho, conhecemos o Evangelho, em primeira mão, pelo apóstolo Paulo. O Senhor deu-lhe o Evangelho primeiramente a ele e depois, através dele, aos outros. Tal como a lei de Moisés. Por isso a lei é chamada a lei de Moisés e por isso o Evangelho na Bíblia é chamado o Evangelho de Paulo. Gostava que vocês agora me acompanhassem no seguinte. No livro do profeta Malaquias, no fim do Velho Testamento, o profeta Malaquias é o último livro do Velho Testamento, antes de Mateus. Nós lemos no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, e quero que me acompanhem na leitura, diz ele assim no versículo 4.
Tomem atenção. Lembrai-vos da lei de Moisés. Sabem como é que termina o Velho Testamento? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, diz o Senhor, a qual lhe mandei em Horeb, para todo Israel. Eu quando leio isto, eu até tremo. Porque eu parece que estou a ver estas mesmas palavras ditas pelo Senhor à igreja. À igreja o Senhor quer dizer o mesmo. Lembrai-vos do Evangelho de Paulo, o qual lhe mandei quando converti, e disse que ia ser testemunha destas coisas e daquelas que ainda lhe apareceria. Para toda a igreja. E que são os estatutos e juízos. Se quisermos saber como fazer as coisas, hoje, precisamos ler as epístolas de Paulo. É no Evangelho de Paulo que está toda a doutrina para a igreja. Como era na lei de Moisés, que eles podiam aprender os estatutos e os juízos e toda a governação que precisavam para se conduzirem enquanto aqui estivessem na terra. Eu gosto deste versículo. Mas eu quero chamar a vossa atenção para o início do versículo que diz a lei de Moisés. Meu servo, a qual lhe mandei em Horeb. A lei era a lei do Senhor, naturalmente. O Evangelho é o Evangelho de Deus, naturalmente. Mas atenção que isto não é coisa pequena. Quando a Bíblia diz que a lei é de Moisés, isso significa que Moisés tem uma autoridade singular sobre os demais. E quando a Bíblia diz que o Evangelho é o Evangelho de Paulo, quer dizer que Paulo tem uma autoridade singular sobre os demais. E vocês dizem assim, onde é que está isso na Bíblia? Querem ver? Vejam o que está escrito, por exemplo, em Números. E eu quero que vocês vejam em Números o que está escrito. Números é o 4º livro, se não estou em erro, do Pentateuco. Portanto, começa em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. 4º livro da Bíblia, livro de Números, capítulo 12. E no capítulo 12 do livro de Números, eu quero que vocês notem, por favor, com muita atenção, a leitura que nós vamos fazer. E nós vamos ler os primeiros 9 versículos. Eu quero que tomem muita atenção à leitura destes 9 versículos. O versículo 1 diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Sabe de uma coisa? Eu estou a ver a história a repetir-se nos nossos dias. Nós temos indivíduos a levantarem-se contra Paulo. Mas quem é Paulo? Paulo não é mais que os outros. Lembra-se na semana passada, eu disse que foi na semana passada, no estudo bíblico anterior, lembra-se de eu ter dito quando nós estivemos a analisar Efésios capítulo 3, e quando nós chegamos ao versículo 5, em que o apóstolo, em Efésios no capítulo 3, e no versículo 5, eu vou citar exatamente como está escrito, que é para que não haja dúvidas, quando ele diz assim, o qual mistério noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Lembram-se de ter falado nisto? E lembram-se de ter dito que muitos argumentam dizendo assim, há um mistério, a verdade do mistério, a verdade do Evangelho, a verdade da dispensação da graça de Deus, não foi dada apenas a Paulo. Estes são os que se rebelam contra Paulo. Estes são, no dizer de que temos aqui comparativamente, são os que são contra Paulo. Procurando diluir o seu apostolado, procurando diluir a sua autoridade, procurando diluir a sua singularidade. Sabe de uma coisa? E eu disse, então, se vocês se lembram, eu disse, em Efésios 3:5, com muitos argumentos a dizer assim, não, Paulo não está acima dos outros, Paulo é como os outros. O Senhor também revelou a verdade do mistério e o Evangelho a Pedro, a Tiago, a João, aos apóstolos, aos outros apóstolos e aos profetas e aos santos, da mesma maneira. E citam Efésios 3:5. Lembram que eu tinha dito isto? Lembram? Pois esta semana, num debate na internet, no Facebook, quando estávamos a falar, apareceram logo com esse argumento, logo, imediatamente. Mas sabem de uma coisa? Eles enfermam de uma coisa, são muito superficiais na Bíblia. Conhecem a Bíblia muito pela superfície, muito pela rama, e não a conhecem com profundidade. É que a passagem de Efésios 3:5, que eu repito que disse aqui anteriormente,
diz que eles de facto conheceram a verdade do mistério pelo Espírito. Enquanto que o apóstolo Paulo vimos na carta aos Gálatas, recebeu esta verdade diretamente do Senhor. E isso é uma diferença. Receber pelo Espírito ou receber pelo Senhor. E eu compreendi esta verdade pelo Espírito. Quando me apresentaram, o Espírito de Deus fez luz no meu entendimento para eu entender e receber esta verdade. E Paulo expôs esta verdade, expôs o Evangelho que pregava entre os gentios a Pedro, Tiago e João, e o Espírito de Deus fez luz no entendimento deles, e eles compreenderam aquilo como estando certo e aceitaram aquilo. Lemos isso na carta aos Gálatas, capítulo 2. Há uma grande diferença entre receber esta verdade pelo Espírito ou recebê-la diretamente do Senhor. Isso é uma pessoa que recebeu isso do Senhor. Foi o apóstolo Paulo. E por isso é que ele tem um papel único que os outros não têm, nenhum deles. Pois bem, como eu gosto de Números, capítulo 12, quando nós lemos que Miriam e Arão falaram contra Moisés, e sabem porquê? Por causa da mulher cozita que tomara, porque tinha tomado a mulher cozita. E disseram, sabem o que eles disseram? Disseram assim, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Ou seja, eles quiseram colocar a autoridade deles ao nível da autoridade de Moisés. Ou seja, eles quiseram diluir, anular a autoridade de Moisés. Como muitos fazem hoje com Paulo. Muitos hoje querem colocar Pedro ao nível de Paulo. Não tem qualquer comparação. Disseram, porventura, falou o Senhor somente a Moisés. O Senhor só revelou a verdade do mistério a Paulo. Ele também, cita o Efésios 6:5, ele também não revelou a verdade do mistério aos santos, aos apóstolos e aos profetas. Mesmo tipo de argumentação. É cópia fiel. Em relação a dois servos de Deus, dois expoentes da Bíblia, um com a lei e o outro com a graça. Um que é Moisés e o outro que é Paulo. Porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Sabem uma coisa? O Senhor está a ouvir aquilo que eu não parei a dizer. Mas há uma coisa que eu também vos quero dizer. Eu estou aqui para defender a verdade do Evangelho. Que o Senhor me dê graça. Mas enquanto eu for vivo, que o Senhor me dê graça para eu defender a verdade do Evangelho, como Paulo falava disso nas suas epístolas. Versículo 3. E era o varão Moisés muito manso. Como isto é comparado com Paulo. Fantástico. Tanta vociferaria, tanto ruído, tanta gritaria, tanta coisa que diziam ali, tanta coisa até para incitar a emulação, para o desafio, para que eu tivesse ciúmes, para que eu tivesse inveja, para que o quê? Que maus sentimentos, só estavam a revelar inveja. Miriam e Arão estavam a revelar inveja do seu irmão Moisés. E estavam-se a pôr ao nível dele. E o que é que nós vemos acerca de Moisés? Era um homem manso. Pensa que aquilo perturbou Moisés? Absolutamente nada. Não é que nós temos estado a ver na carta aos Filipenses. Qual foi a reação de Paulo na carta aos Filipenses quando eles reagiram daquela maneira? Como nós vimos na semana passada, Paulo com uma serenidade impressionante. E nós já vamos ao versículo 19, que é para vermos uma coisa maravilhosa. Estamos ali para as coisas maravilhosas. Mas continuando. Muito manso. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Versículo 4. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam. Vós três. Pegou em Moisés, Arão e Miriam. Saiu à tenda da congregação e saíram eles três. Então o Senhor desceu da coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles saíram ambos. Venham cá os dois. Arão e Miriam, mas para ir a falar, venham cá que eu quero falar convosco. E disse, ouvi agora as minhas palavras. E tomem atenção àquilo que eu vou dizer. E sabem o que é que eu disse? Arão e Miriam disse assim, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés. Sabe uma coisa? Os profetas que andam ali, a relação que eu tenho com eles não é a mesma que eu tenho com Moisés. Não é a mesma. Se vocês pensam que os profetas, para
para lermos, para repetirmos o que está neste versículo 6. Se vocês pensam que os profetas, que por terem visão, por o Senhor se fazer conhecer a eles, e por lhes falar em sonhos, se vocês pensam que por eles terem esses privilégios, que estão ao nível de Moisés, desenganem-se. Se vocês pensam que por o Senhor ter dado o papel que deu a Pedro, ter dado o papel que deu a Tiago, ter dado o papel que deu a João, ter dado o papel que deu a todos os outros, se pensam que apesar desses privilégios que não foram pequenos, que Paulo está ao nível deles, desenganem-se. Porquê? O Senhor explica porquê. Diz ele assim: não é assim como o meu servo Moisés, versículo 7, que é fiel em toda a minha casa. Ou seja, eu tenho um papel para ele de responsabilidade para toda a minha casa. Faz-me lembrar Paulo quando disse: eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento e tenha cuidado agora, veja cada um como edifica sobre esse fundamento. O Senhor deu um privilégio a Paulo que não deu mais ninguém. Quem pôs o fundamento foi Paulo. Há alguns que perguntam como é que é a igreja antes de Paulo. Igreja Corpo de Cristo. Quem é que pôs o fundamento? Vocês já viram uma casa começar pelo telhado? As casas não começam pelas fundações? Quem é que pôs o fundamento deste edifício que é a igreja? Do Corpo de Cristo. Que também é comparado a um edifício. Pois bem, no versículo 7, não é assim como o servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. E agora toma atenção ao versículo 8. Boca a boca falo com ele, e de vista. E não por figuras, não é por visões nem por sonhos. Eu tenho o privilégio de pôr aos outros. Na minha relação com ele, há algo que não há na relação que eu tenho com os outros. Porque com ele, eu falo boca a boca com ele, e de vista, e não por figuras. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Como é que vocês têm descaramento de não terem tido temor para não falarem contra ele? Vocês pensam que eu estou ao nível dos outros? Ele está muito acima do nível dos outros. E é isto que a Bíblia fala, exatamente assim, do apóstolo Paulo. E leiam particularmente a segunda carta aos Coríntios. A parte final da segunda carta aos Coríntios. Quando Paulo arrasa completamente os outros que se diziam apóstolos e que tentaram sair da órbita. Porque Miriam e Arão, que eram crentes, vocês sabem que eram bons crentes, Miriam e Arão. Mas vê-se como é que uma pessoa pode deixar de andar direitamente. E Miriam e Arão deixaram de andar direitamente. E não conforme a verdade que o Senhor tinha estabelecido. E também Pedro também resvalou e deixou de andar direitamente. E na segunda carta aos Coríntios, Paulo arrasa completamente. Quando tentam comparar o apostolado dele aos outros, ele defende o apostolado dele com unhas e dentes. Então, na carta aos Romanos, dizem: enquanto for apóstolo dos gentios, eu glorificarei o meu ministério. Não é a minha pessoa. Nós aqui não glorificamos a pessoa de Paulo, como também não glorificamos a pessoa de Moisés. O que nós glorificamos é o ministério que Deus deu a um e deu ao outro. Que é muito importante e único. São ministérios únicos. E sabem o que é que nós vamos a seguir? Versículo 9. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Isto é um assunto muito sério. As pessoas que andam aí a diluir o apostolado de Paulo têm que ter muito cuidado com o que andam a fazer, porque elas não têm bem a consciência do que é que andam a fazer. Isto é um assunto muito sério. Porque aquilo que aconteceu exatamente com a lei, acontece exatamente com a graça. Por isso é que é o mesmo. Foi por acaso que eu peguei neste exemplo para vos mostrar. Depois de eu ter falado sobre isto, e já falei bastante, vamos então a Filipenses capítulo 1 e vamos finalmente ao versículo 19. Diz ele assim no versículo 19: porque sei que disto
mas resultará salvação. Vamos nos lembrar do contexto, ok? O que é que se tinha passado? O que se tinha passado era haver pessoas que estavam a desafiar Paulo, mas ele, como Moisés, era um homem muito manso. E não se deixou impressionar com aquilo. Ele dava graças a Deus por o Evangelho estar a ser pregado de qualquer maneira que fosse. Ele queria a pessoa dele, a pessoa de Paulo não era importante. Eu repito, ele próprio diz, a minha pessoa não é importante, a minha pessoa é irrelevante. O meu postulado não. Mas a minha pessoa é completamente irrelevante. Eu não estou preocupado comigo. Eu estou preocupado com o Senhor. Queridos irmãos, nós estamos preocupados com o Senhor. Sabem que alguns acusam-nos de sermos paulistas, ou sei lá o que, relacionado com Paulo? Eu não sou paulista. Eu sou cristão. Eu sou de Cristo. Foi Ele que me salvou. É Ele que me sustenta. Será Ele que me levará um dia para a presença dEle. Ele e não outro. Não vão ser anjos que me vão levar, vai ser Ele mesmo. Eu amo, eu sirvo, eu vivo para Ele. E se Deus quiser que eu morra por Ele, que Ele me dê graça. Mas eu estou disposto a ir morrer por Ele. Mas não mexam no postulado de Paulo. Porque ter-me-ão pela frente. Ter-me-ão pela frente. E eu não tenho medo. Ainda hoje disse, naquele grande debate na internet, ainda hoje disse a alguém. E eu dou graças a Deus porque eu tenho duas vantagens. Já não me lembro da primeira. Tenho duas vantagens. Mas eu quero falar da segunda vantagem, esqueço a primeira. Tenho duas vantagens, sabem? Já sei qual é a primeira. Mas eu digo quais são as duas. A primeira vantagem que eu tenho, que alguns consideram uma desvantagem, ainda hoje tiveram o desplante de me dizerem que eu preciso de ir para um seminário ou um instituto bíblico a aprender a Bíblia. Bem, eu sei que tenho tempo para aprender e ainda estou no início da escala da aprendizagem. Mas com este tipo de amigos que me querem ajudar, levando-me para seminários e institutos bíblicos, é levar-me para longe de Deus. Porque, como eu tive a ocasião de dizer às pessoas em questão, Timóteo, eu gostava que me dissessem qual é o endereço do Instituto Bíblico, do Seminário Teológico, não é bíblico, eu sei não, teológico. Seminário, Instituto Bíblico Teológico. Qual é o Seminário, Instituto Bíblico Teológico de Timóteo, ou de Epáfras, ou de Silvano, ou Silas, ou de Tito, ou dos outros? Qual foi o Instituto deles? Qual foi o Seminário deles? Sabe uma coisa? Todos estes homens seguem homens, seguem ideias humanas, são ideias que não são bíblicas, que não têm sustentação bíblica, que não têm base bíblica. E querem-me ajudar levando-me para lá. Levem-me para a Bíblia. Tragam-me para as Escrituras. Mas nas Escrituras é onde eu estou, é onde eu vivo, é onde eu respiro. E é para lá que está as Escrituras que eu quero trazer, que as pessoas conheçam, porque eu sou enorme. E sabem o que eu disse a essa pessoa? Eu tenho uma vantagem. Primeira vantagem que eu tenho, que para vocês é uma desvantagem, é que eu não andei em nenhum seminário, nem em nenhum instituto bíblico. Esta é a primeira vantagem. E depois até disse, porque estava a falar com alguém, a falar entre aspas, até claro, cujo pai foi um grande pregador, muito eloquente, foi das pessoas mais eloquentes que eu conheci até hoje, e além de ser muito eloquente, era muito erudito. Era um verdadeiro autodidata. Não tinha problemas nenhuns em colocar diante dos maiores da terra, que os homens consideram maiores. E um dia perguntaram-lhe a ele em que seminário é que ele tinha estudado. Eu não tenho a certeza, mas eu creio que ele teria a 4ª classe. E ele disse, o seminário em que eu estudei foi o Seminário de Maria. E perguntaram-lhe assim, onde é que é esse seminário?
Eu creio que ele até disse isto um dia que fui pregar em Espanha, se não estou em erro. Eu aprendi no Seminário de Maria. Onde é que fica o Seminário de Maria? E ele respondeu, aos pés de Jesus. Foi lá que Maria aprendeu. É o meu seminário. E tenho pena que o filho dele não tenha seguido os passos do pai. E foi para o seminário teológico para depois andar a dizer barbaridades destas. E se levantar contra Paulo. E querer diluir o apostolado de Paulo. E querer nivelar o apostolado de Paulo e querer pôr Paulo ao nível dos outros, que não está. A segunda vantagem. E eu perco tanto tempo, não é? Eu quero dizer a segunda e já perdi de ver na primeira. A segunda vantagem que eu dou graças a Deus por a ter, que é uma outra vantagem que eu tenho. Porque a primeira vantagem para eles é uma desvantagem, porque eu estou em déficit. Eu preciso de ir para um instituto ou para um seminário. A segunda, mas aquilo que eu estou a que é uma desvantagem é de facto uma grande vantagem. Eu sei que vi para a Bíblia, que é onde eles não estão na Bíblia. Eles na Bíblia estão, mas à superfície. Eles na Bíblia não estão com raízes profundas. Eles não mergulharam na Bíblia. Eles sabem mais de história e das coisas da história, sabem mais de filosofia, das coisas de filosofia, que é o que se aprende nos seminários, do que sabem da Bíblia. E a segunda vantagem que eu dou graças a Deus por ela, como dou pela primeira, porque não é nenhuma desvantagem, é a primeira, é uma grande vantagem que eu tenho. A segunda vantagem, vocês estão todos, mas eu nunca mais diz qual é a segunda vantagem. A segunda vantagem que eu tenho pela graça de Deus, sabem qual é? É que eu, quando estudo a Bíblia, não tenho que fazer os meus sermões, não tenho que os escrever em cima da lata do pão. E isso para mim é uma grande vantagem. Não ter que escrever os meus sermões em cima da lata do pão. Porque os que têm que escrever os sermões em cima da lata do pão não são livres. Têm um ministério preso, dependente dos homens, escravos dos homens. E escravos no sentido de dependerem deles até para o pão que está na lata. E eu dou graças a Deus. Porque sou um homem livre. Afinal, aprendi com Paulo. Acho que é na carta aos Gálatas. Eu citei isso, para eles não terem dúvidas acerca do que eu digo. Eu não fixei de cores. Mas aquilo está na carta aos Gálatas. Acho que já encontrei. Exatamente. Capítulo 1. Sabe o que o apóstolo Paulo disse na carta aos Gálatas? Ele disse assim, no versículo 10. Na parte final. Eu posso citar desde o início, dizer no versículo 10, no início. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Se estivesse a agradar aos homens, não seria servo de Cristo. E eu vou dizer uma coisa. Eu não vou falar em porcentagens que eu não quero pecar. Mas receio que a porcentagem seja muito significativa daqueles que andam aí na obra de Deus para agradar a homens e não ao Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo era um homem livre, completamente livre. Eu sobre isto podia dizer mais coisas, oportunamente direi, mas inclusivamente uma das razões porque ele trabalhava com as mãos e fazia tendas, era para não ser pesado aos outros. Ele não queria que os outros estivessem a trabalhar para ele comer. Ele trabalhava e que ganhava com as mãos dele era para ele comer e ainda ajudava os outros que estavam com ele. Nunca ninguém pôde lançar isso em rosto. Era tão bom que as pessoas seguissem Paulo nisso. Também. E a segunda razão é para que o Evangelho não seja blasfemado entre os gentios. Sabe o que é que as pessoas dizem lá fora? Tu deves ter um ordenado lá. Eles devem pagar bem. As dízimas. Tu recebes as dízimas, não é? Estejam bem. Só pessoas ignorantes é que dizem isto. Como Paulo, eu dou graças a Deus por
usar o dinheiro para o Evangelho e não receber dinheiro do Evangelho. Gostava de, no versículo 19, dizer isto. Eu estava a dizer, nós temos que ver o contexto. E qual era o contexto? Eram estes indivíduos que estavam ali a massacrá-lo. E ele sereno como Moisés. E chegamos ao versículo 19 e ele diz assim, ele diz no versículo 18, mas que importa? Diz ele, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Depois diz ele no versículo 19, porque sei que disto me resultará salvação. Ou seja, atenção, ele diz, eu vou ser salvo disto. Se pensam que me afundam com isto, se pensam que eu vou dar muita importância ao que me estão a fazer, desenganem-se. Eu vou ser salvo disto. E o que é que ele quer dizer com isso? Diz ele que seria salvo pela oração dos crentes. Sabem que os crentes, é impressionante o que nós, pela graça de Deus, apesar da nossa pequenez, apesar da nossa pouca força, porque a força não está em nós, está naquilo a quem nos dirigimos a nossa oração. A força não está na quantidade de quantos somos, nem está na qualidade de como somos. A força está naquilo a quem nos dirigimos. O poder é dele. E é importante termos consciência disso e tenhamos consciência do que as nossas orações podem fazer em benefício dos outros. E as nossas orações podem fazer em benefício de um homem como Paulo. E eu disse, eu sei que as vossas orações, e já agora deixa-me dizer uma coisa importante. Eu quero vos agradecer as vossas orações. Eu sei que vocês têm orado por mim ao longo dos anos. E se eu estou aqui, um dia, talvez o Senhor mostre o quanto as vossas orações foram importantes para o meu ministério. E pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, eu já vou falar sobre isto. Eu já vou terminar, porque eu tenho que terminar. Tenho que terminar. Nós depois vamos continuar. Mas no fundo, o que eu quero que vocês para já apreendam é isto. Paulo tem os olhos focados em Cristo. Irmãos, nós temos que ter os nossos olhos focados em Cristo continuamente. Porque quando nós não temos os nossos olhos focados em Cristo, sabem onde é que nós vamos colocar os nossos olhos? Em primeiro lugar, é em nós. É em nós. Vejo tanta gente com os olhos em si. Que depois ficam preocupados, ficam melindrados. Sabe porquê que as pessoas ficam melindradas? Porque têm os olhos maus. E reparem naquilo que lhes fazem. Aquilo que estavam a fazer a Paulo não o perturbou, porque os olhos deles estavam em Cristo. E eu disse, e disso-me resultará a salvação. E eu não vou ceder, eu não vou cair. O Senhor vai me salvar da tentação de eu ficar aqui todo melindrado e revoltado, como que para desafiá-los agora. Não vou ceder nisso. Disso-me resultará salvação. Porque eu sei que vocês oram por mim, para que eu me mantenha firme. Eu sinto as vossas orações, podia dizer. E o Espírito Santo socorre-me. Sabe que não há mais ninguém que esteja tão empenhado em que os nossos olhos estejam em Cristo como o Espírito Santo. Quando ele veio, o Senhor disse, ele quando vier, o Espírito, não falará de si mesmo. O próprio Espírito não fala de si mesmo. Por isso estas igrejas que existem por aí são muitas. É a maioria delas. Não sei se vocês sabem que é a maioria. A maioria das igrejas, a maior chamada força evangélica, que para mim até me causa arrepios, porque evangélica é uma palavra que não está na Bíblia, e mais uma vez eles andam assentes em fundamentos extra-bíblicos, a maior força evangélica são os pentecostais. São os carismáticos. Se vocês quiserem saber quantos evangélicos há mais no mundo, a maioria é tudo da linha carismática pentecostal. Todos os que exaltam o Espírito Santo, que falam com o Espírito Santo, que oram ao Espírito Santo, que cantam ao Espírito Santo e que fazem muito do Espírito Santo. Queridos irmãos, o Espírito Santo não quer falar de si mesmo. Igrejas que falam, que fazem ênfase em relação ao Espírito Santo.
e que não façam ênfase ao Senhor Jesus Cristo. Não é que o Espírito Santo não seja Deus. Não é o papel dele. O Senhor Jesus Cristo ocupou o papel dele quando esteve na terra, sujeito ao Pai em tudo. E o Espírito Santo faz o seu papel agora, e a missão dele é chamar as pessoas para Cristo. Para os perdidos, para que se salvem, porque só Cristo pode salvar, e para os crentes. Reparem que o versículo a seguir, que é para vocês verem o contexto, senão toda a gente perde um bocado aqui o fio à meada, e perdemos o contexto, diz assim: segundo a minha intensa expectação, Ana, quem vive para Cristo vive intensamente. A minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, se pensam que eu fico confundido, eu não vou ficar confundido com a organização, eu não me confundo. Eu tenho as minhas ideias muito arrumadas. E eu sei onde é que os meus olhos vão estar. Eu não vou desviar os meus olhos do meu objetivo, do meu alvo. É nesta carta que nós vemos Paulo dizer que Cristo é o seu alvo. Para mim, o viver é Cristo. É logo assim que ele diz. Não, por acaso. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Eu estou com desejo de falar sobre isto, eu tenho aqui tudo, mas não posso falar porque agora não param. Eu quero-vos mostrar como é que Cristo pode ser engrandecido no nosso corpo. Mas não vou falar disso agora. O que eu quero começar é pelo início do versículo 19. Porque sei que disto me resultará salvação. Prezados irmãos, a palavra salvação na Bíblia tem 3 significados. Basicamente. E agora deixamos ver uma coisa muito importante. Quando a Bíblia fala em salvação, eu sei que para muitos, tudo o que a Bíblia diz de salvação, só todos já pensaram mesmo que é a salvação da alma. Mas estão errados, estão enganados. Vocês não imaginam o combate que eu tenho tido para falar acerca disto. Os combates que eu tenho tido na internet. Reparem, por exemplo, nisto. A Bíblia não apresenta, eu até não sei aqui, aquilo que eu escrevi. A Bíblia não tem só um Evangelho. Mas a maior parte das pessoas pensa que a Bíblia só tem um Evangelho. A Bíblia não tem uma só fé. Mas a maior parte das pessoas pensa que a Bíblia só tem uma fé. Só quando se fala em fé, é sempre aquela confiança em Deus. Em relação ao Evangelho, já vimos que é o Evangelho do Reino, que é o Evangelho da Graça. Em relação à fé, nós sabemos que há confiança em Deus. Sabemos que é o corpo de doutrina, o conjunto das doutrinas em que nós acreditamos também é chamada a fé. E também há a fé, dignidade e confiança. A fé não é de todos, diz Paulo aos Tessalonicenses, ou seja, nem todos são dignos de confiança. E a Bíblia fala muito da fé de Cristo, não é só da fé em Cristo, é a fé de Cristo. Ou seja, a dignidade de confiança que Ele não merece para eu crer, meu. Vocês, quando lerem na Bíblia, leem com muita atenção. Porque nem sempre a Bíblia fala na fé em Cristo, fala também na fé de Cristo. E quando a Bíblia fala da minha fé, neste sentido, que eu estou neste contexto, está a falar que eu sou uma pessoa de confiança. A Bíblia não apresenta só um batismo. A Bíblia não apresenta só um céu. A Bíblia, como vocês sabem, existem 3 céus. A Bíblia não apresenta só um amor. E agora podia fazer aqui uma dissertação sobre o amor na Bíblia. A Bíblia não apresenta só um juízo, ou julgamento. Há vários. A Bíblia não apresenta só uma aliança, ou concerto, ou pacto. Há vários. A Bíblia não apresenta só uma justificação. Há várias justificações. A Bíblia não apresenta só um mundo. Quando vocês leem o mundo, o que é que vocês entendem? Quando a Bíblia diz Deus amou o mundo, o que é que Deus amou? Quando a Bíblia diz não ameis o mundo, Deus está a referir a quê? Se o mundo na Bíblia é tudo a mesma coisa, então temos aqui uma contradição. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo e Deus diz que eu não amar o mundo. A palavra mundo pode significar as pessoas que habitam a terra, que é isto que Deus amou, é o mundo das pessoas.
A Bíblia diz que não amar o mundo significa o sistema instalado em que Deus, em que nós vivemos, em que Deus não conta, nem nas leis, nem na vida social, em nada Deus conta. A Bíblia diz, não ameis esse sistema. E a Bíblia fala do mundo, do universo, ou da Terra, também chamado mundo. A Bíblia diz que Deus fez os mundos. A Bíblia fala, a Bíblia não apresenta só uma terra. Há mais que uma terra. A Bíblia fala em novos céus e nova terra. E eu nem falei no céu, nos novos céus. A Bíblia fala mais que um pastor. Não apresenta só um pastor. A Bíblia não apresenta só uma carne. O que é que vocês entendem na Bíblia quando a Bíblia fala em carne? Pode ser o nosso corpo, ou o corpo dos animais, ou pode ser a nossa natureza adâmica, que também é chamada carne, ou velho homem. A Bíblia fala em mais do que uma salvação. Quando a Bíblia fala em salvação, a Bíblia não apresenta só uma salvação. E é disso que estamos aqui a falar. E vou já terminar. Mas estou a dizer isto porquê? Porque, infelizmente, os superficialistas da Bíblia não veem coisas que são diferentes. É na carta aos Filipenses, e nós já lá passamos no capítulo 1, quando nós começamos o estudo desta carta, que o apóstolo diz ele no capítulo 1, quem é que me ajuda, se faz favor? Está no capítulo 1, logo no princípio. Mas ele diz que queria que eles aprovassem as coisas excelentes. 10. Obrigado. Estava lá em cima e não conseguia ver. Muito obrigado, Tiago. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejam sinceros. E peço isto. Paulo orava. Que o vosso amor abunde mais e mais, cada vez mais, em conhecimento, ciência, e em todo o conhecimento. Falamos já sobre isto. Para quê? Para que aproveis as coisas excelentes. Ficamos aqui. As versões inglesas dizem para que conheçais as coisas que diferem, que são as coisas excelentes. A excelência destas maravilhas está em sermos capazes de vermos as diferenças onde toda a gente não vê diferença nenhuma. Sabe uma coisa? Parecem-nos daltónicos. Nós estamos rodeados de muitos que são daltónicos. Eles não veem nada, não veem cores. Não veem, a cor é única. Eu não sei, o daltónico é único, não é? Que só vê uma cor. Eles não veem as várias cores. E não veem a diferença de cores. Não têm essa capacidade. Mas vou utilizar a ilustração que o Luís deu aqui há tempos, Luís Fonseca. Eles são como os meninos. Porque só veem popós. Tudo o que é veículo é popó. O menino não sabe o que é um caminhão, ou que é um carro, um automóvel, ou que é uma caminhoneta, ou que é um autocarro, ou que é uma carrinha. Ele não sabe a diferença. Para ele é tudo popó. E nós, quando eu vejo na Bíblia, queria dizer que isto é tudo a mesma coisa, que não há diferença, que o que Paulo pregou é o mesmo que Pedro pregou, que o que está nos Evangelhos é o mesmo que está nas Epístolas, que não há diferença. E eu acabei de vos citar algumas coisas, e tantas, que são tão diferentes. Estamos a falar de meninos, irmãos. Para eles a Bíblia é tudo popó. É triste, mas é verdade. Depois continuamos para a semana, se Deus quiser, mas vou terminar só dizendo o seguinte. Quando a Bíblia fala em salvação, três conceitos de salvação diferentes. A Bíblia fala muitas vezes de salvação, dizendo que eu fui salvo da condenação do pecado. Outro conceito, é por isso que muitas vezes algumas pessoas ficam meio embaralhadas na Bíblia. Isto é por falta de estudo.
É por falta de não andar em cima da Bíblia, não em cima de outras coisas que não andam em cima da Bíblia. A Bíblia fala de salvação, muitas vezes no presente. E então muitos crentes ficam assim, então mas eu ainda não fui salvo. Então mas eu pensava que já tinha sido salvo. Eu pensei que a salvação em relação ao crente no Senhor Jesus Cristo é uma coisa do passado. Porque se eu criei, já fui salvo. Então, mas agora eu aqui alguns versículos da Bíblia que me parecem, nós depois vamos vê-los. Vou dar exemplos. Parece que, afinal, eu ainda estou a ser salvo. Então, será que eu ainda não estou mesmo salvo? Não, irmãos. Tu já foste mesmo salvo. Da condenação do pecado, já foste salvo, irmão. Mas há uma coisa que tu ainda não foste salvo. E que Deus está a salvar agora no presente. É do poder do pecado. É que o pecado é um poder tremendo. E o poder do pecado queria afetar Paulo. E Paulo disse isto, disto me resulta da salvação. Se vocês pensam, ou se aqueles que me estão aqui a atacar, se pensam que eu vou ceder em relação ao pecado, e vou ficar também aqui todo aqui errado, porque estão a ter inveja de mim, e porque estão a diminuir-me, e porque estão a divulgar-me, e porque não estão a dar a importância que Deus me deu, se pensam nisso, desenganem-se. Porque Deus me salvará do poder do pecado. Eu não vou ficar concentrado em mim próprio. Sabem quantos maiores pecados que há? É o pecado de estarmos concentrados em nós mesmos. Irmãos, que o Senhor nos esvazie completamente de nós. Que Ele nos salve do poder do pecado. Porque o pecado ainda está em nós. Já não nos condena, porque Cristo foi condenado em nosso lugar. Mas o pecado ainda está em nós. Se houver alguém que disser que não peca, é mentiroso. E o Senhor quer nos salvar desse poder, que é um poder tremendo, que ainda está em nós. E é o Espírito, que é o meu pronto socorro. Sobre isso falaremos ainda. E em terceiro lugar, a Bíblia fala na salvação como sendo uma coisa futura, e aí eu fico mais baralhado. Então, mas eu já não estou salvo. Então, mas Deus ainda me vai salvar. É que Deus fala também na salvação em relação ao futuro. Então, mas afinal, eu já fui salvo ou não fui salvo? Fui salvo, estou a ser salvo, ou ainda vou ser salvo? Não, irmãos. Em relação ao pecado é muito simples. E é disso que estamos a falar. Eu fui salvo da condenação do pecado passado. Eu estou a ser salvo do poder do pecado no presente. E em relação ao futuro, eu vou ser salvo da presença do pecado. Ele vai finalmente ser erradicado do meu corpo, da minha vida, quando o Senhor vier em glória e transformar o meu corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso. Vai-se o velho homem, vai-se a carne, vai-se o pecado. Que Deus nos abençoe.